Boa noite a todos. Bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez? Todo mundo já veio aqui alguma vez? Que bom. Esta noite nós vamos procurar entender o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire, dos itens 1 ao 10. Jesus, num certo momento, disse assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso está no Evangelho de João. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós estamos presos? Somos prisioneiros? O que Jesus está dizendo? Que a verdade vai nos libertar. Uma enfermidade que nos atinge, as injustiças que sofremos, a dúvida, a insegurança, a ansiedade, a perda de alguém querido, enfim, todas as dores que vivenciamos, nos indicam o quê? Que somos ou não somos prisioneiros? Estamos ou não estamos presos? Eu acho que sim, né, gente? Geralmente, nós buscamos minimizar nossas dores procurando tratar os efeitos e não a causa. Porque a causa, ela está em nossa alma. E na incompreensão que cada um de nós tem da vida. Quantos de nós já paramos para refletir e compreender o que é a vida? Para que existimos? Por que existimos? Por que dá dor? Quantos já têm as respostas para essas questões? E a chave da cela que nos aprisiona, ela está em conhecer a verdade. Não a verdade absoluta, porque a verdade absoluta só Deus a tem. Da mesma forma que no capítulo 17, sede perfeitos, essa perfeição é relativa, a verdade também é relativa. Porque tanto a perfeição absoluta quanto a verdade absoluta só pertence a Deus. Mas há a necessidade de que, se a gente quiser se libertar, que a gente conquiste essa chave da verdade. Porque é o conhecimento dessa verdade relativa que vai despertar em nós a fé que trazemos adormecida. Porque quando se fala para alguém que ela deve ter fé, às vezes pelo desconhecimento das pessoas, as pessoas acham que essa fé ela vem de fora
para dentro da gente. Que uma fada madrinha vai chegar de repente em nós, vai tocar lá com a sua varetinha mágica e plim! Temos fé. Mas a aquisição da fé não se dá dessa forma. A fé é uma sementinha que já se encontra em nós a partir do momento que Deus nos dá para a vida. Ela está lá adormecida. E há necessidade de que se desperte ela. E é o conhecimento da verdade que faz isso. Mas para que se conheça a verdade, há necessidade de que alguém divulgue. Porque se ninguém divulgar, e no item 2 do capítulo está assim, ó. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se público. Isso está em Lucas. Ou seja, há uma necessidade de que se divulgue a verdade. E continuando num item do capítulo, num parágrafo do capítulo, do item 4, desculpa. Acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir ao seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora do tempo não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto. Porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz da vida, a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. É que a doutrina nos explica que a fé ela deve ser uma fé raciocinada, não uma fé cega. Porque a fé cega, em algum momento, vai fazer com que se perca. Mas quando ele fala aqui que as gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Vamos fazer uma viagenzinha no tempo? Lá no comecinho do nosso planeta, em algum momento, eis que surge o ser humano. E aí, o período da Pedra Lascada. O período da Pedra Lascada, também conhecido como Paleolítico, é a primeira e mais longa fase da pré-história. Durante esse período, os seres humanos eram nômades, vivendo como caçadores-coletores e utilizando ferramentas de pedra lascada para suas atividades diárias. E eis que surge o fogo.
A descoberta do fogo foi um processo gradual, não uma única descoberta. Envolveu observação, experimentação e adaptação ao longo do tempo. Os primeiros humanos provavelmente observaram fenômenos naturais como raios e incêndios florestais causados por vulcões. E foram se utilizando de coletas de brasas naturais e depois desenvolvendo os métodos para criarem um fogo. Então esse período de experiências e de vivência do ser humano é o que eles estavam muito focados e preocupados em sobreviver. Foi um período de foco puramente na sua sobrevivência. Mas eis que o tempo corre e é chegado um momento que aquilo ali não bastava. Era necessário que se implantassem os conceitos cristãos. Porque se vivia somente de guerra, sobrevivência, guerra para sobrevivência, de expansão de poder, era necessário que se implantasse, em algum momento, os conceitos cristãos e os princípios divinos. E em 753 a.C., surge a cidade de Roma. E o povo romano e vão vivendo até mais ou menos dessa forma por volta de 27, no ano 27 a.C. E eis que começa por volta dessa época a expansão do Império Romano. E apropriadamente eis que vem entre nós Jesus. Por quê? Porque o Império Romano, naquela época, dominava praticamente toda a Europa e o Oriente Médio. Então, pela extensão de domínio de território que eles tinham, era um momento muito propício para que se divulgasse o cristianismo. E esse foi o papel que Paulo teve. E assim começa a divulgação do cristianismo. Ou seja, nós podemos dizer que naquele período inicial, a humanidade vivia a sua infância. A partir da vinda de Jesus, a humanidade começa a vivenciar a sua juventude. E chega um momento que há uma necessidade da integração dos povos. E também da transformação cultural, artística e científica. A questão da integração dos povos tem as grandes navegações, onde Portugal e Espanha tiveram um papel relevante nisso. Afinal, os povos das Américas aqui, constituídos pelos indígenas, tanto na América do Norte quanto aqui na América do Sul, quanto também a porção da África, sul da África, não tinham nenhum intercâmbio com aqueles povos mais desenvolvidos da Europa, do Oriente. E, sabiamente, tudo conspira no sentido de começar a humanidade a se integrar. Então, as grandes navegações através de Portugal e Espanha, ali por volta do século XV e XVI, e na Itália, mais ou menos nesse período, vem o Renascimento, com o propósito de desenvolver a ciência, as artes, a filosofia. E surgem os grandes gênios, né?
Leonardo da Vinci, Galileu Galilei e tantos outros. E eis que chegamos ao nosso momento. Que ocorre o quê? Um grande desenvolvimento intelectual, científico, mas até hoje, em toda essa viagem, o desenvolvimento moral está inerte. Ainda vivenciamos a fase da juventude da humanidade. Porque a moral, a gente ainda está por conquistar. A moral do ser humano e do planeta. Algumas pessoas acreditam que o conhecimento adquirido deve ser guardado para si, garantindo o emprego, o sucesso. E algumas até com o intuito de dominar as demais pessoas à sua volta. Está certo esse pensamento? Porque algumas pessoas acham, eu sofri tanto, estudei, tantos anos de estudo, mas agora ou estou com sucesso e não vou divulgar nada para ninguém o meu conhecimento, as minhas experiências de vida. E no item 5 tem um parágrafo que diz assim, do capítulo. Porém, quando os homens possuírem o conhecimento e esconderem isso do povo, a maior parte do tempo, apenas com o intuito de dominá-lo, são estes os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Foi por isso que todas as religiões tiveram seus mistérios cujo exame proíbe. Mas enquanto essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência avançaram e romperam os véus dos mistérios. O povo, atingindo a maturidade, quis conhecer os mistérios a fundo, e então eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Quando pensamos em reter o conhecimento que possuímos, mostramos nossa incompreensão, nossa imaturidade, nossa insegurança, nosso egoísmo. Dividir conhecimento é atender a uma lei divina, colaborando com a evolução da humanidade. As religiões, elas detinham um poder, na Idade Média era muito explícito isso. Galileu Galilei, inclusive, né? Ele teve que se calar ou ia para a fogueira. Então ele ficou quietinho. Mas muitos morreram. Mas acontece que a humanidade ela vai evoluindo. Chegou um momento que, principalmente com o protestantismo, né, que começou a discordar de alguns pontos da Igreja Católica Romana, chegou um momento que o ser humano, pela sua própria evolução, a razão vai se desenvolvendo, ela já não aceita porque é obrigada a aceitar, se torna questionadora. E foi assim que começou a acontecer as coisas. Outras doutrinas começaram a surgir. E por conta desse domínio que as religiões faziam, é muito claro e explícito nos povos, por exemplo, escandinavos, o percentual de ateus que existe. Porque uma boa parte das religiões não fornece as questões
que eles esperam e têm. O acreditar por acreditar ou por imposição não faz mais sentido. A necessidade de se acreditar pela razão, por algo que tenha fundamento. Isso, de certa maneira, é a linha da doutrina espírita. Porque somente a gente tendo essas questões da vida respondidas é que a gente vai encontrar em nós o equilíbrio emocional e despertar em nós a fé que nos motiva e nos traz a coragem, a esperança, que nos leva a que a gente tenha as atitudes, as escolhas, as ações corretas, e todo esse conjunto de coisas é que nos trazem a paz interior, minimizando as nossas dores, as nossas enfermidades, tanto físicas quanto emocionais. E cada vez mais que a gente vai conquistando a fé e essa coragem em nós, a dor ela vai cada vez menos sendo necessária, porque a dor é fruto de resultado das más escolhas que fazemos. E esse é o nosso processo. E o capítulo nos alerta para um sentido de que cada um de nós que já tenha algum conhecimento dessa verdade que Jesus nos estimula a ter e a conquistar, sejamos divulgadores e colaboradores para que todos os demais compartilhem conosco esse conhecimento, porque ninguém vai ser plenamente feliz, gente, sozinho. Vivemos em sociedade e tem um motivo por isso. Para que nós, como uma humanidade, como um todo, progrida rumo à felicidade geral. Que Deus nos inspire sempre nas boas escolhas e nas boas ações.